Quero compartilhar uma palavra com a igreja hoje sobre uma verdade que ela ronda nossas vidas, sobre uma história, uma parábola, uma passagem que ronda a nossa caminhada há muito tempo. Talvez alguns que estão começando na caminhada com Deus também já ouviram essa história, essa narrativa e conhecem, mas eu creio que com o tempo é o tipo de história que a gente vai negligenciando, vai perdendo a profundidade do ensino que ela tem para a nossa vida. E eu creio que existe algo muito profundo para a gente aprender a partir dessa passagem. Mas, orando a Deus, e nesse clima de início de ano, de planos, de metas, de projetos, que eu acredito que a grande maioria dos que estão aqui fizeram as suas metas do ano. Esse ano eu emagreço, em nome de Jesus, né? Esse ano eu faço atividade física e cuido Esse ano eu tenho as metas lá financeiras, metas de carreira, de trabalho, e a gente se inspira com a mudança do calendário. Isso é muito bom, a gente precisa aproveitar o elemento calendário. E se isso te dá motivação para começar, que seja. Mas é muito importante a gente ter essa visão de que a vida precisa ser construída. Nós estamos no desafio da leitura de Provérbios, 31 capítulos, que é o livro de Provérbios inteiro, durante os 31 dias. Inclusive, se você não começou, perdeu o bonde, está ainda, né, em marcha lenta do início do ano, comece essa semana, aí leia 2 capítulos, você vai terminar com todo mundo junto, 2 capítulos por dia, mais ou menos, você consegue concluir também a leitura do livro de Provérbios. E quem está lendo o livro de Provérbios pode confirmar isso que eu estou trazendo aqui para nós, de que o livro de Provérbios deixa claro, e a sabedoria de Deus, ela se completa com a autorresponsabilidade do homem em relação a poder viver essa sabedoria ou não. O capítulo 1 de Provérbios já começa com um clamor, um implorando, né? O sábio escritor implorando: filho meu, pelo amor de Deus, escuta as instruções que eu estou te dando. Teme ao Senhor, siga a disciplina. E você vê o tempo todo o livro de Provérbios trazendo uma sabedoria rica, extremamente uma sabedoria do alto, extremamente eficiente, produtiva, mas uma sabedoria que precisa ser completada com a autorresponsabilidade, que é a capacidade de você não somente ouvir, mas também colocar em prática. E meditando em Provérbios e orando, Deus trouxe ao meu coração uma passagem que, há um tempo atrás, a minha vida foi transformada por esse ensino. Essa passagem transformou minha vida porque mudou toda a minha compreensão do Evangelho e daquilo que eu entendia do que era o Evangelho. Ou de como Deus se relacionava comigo e o que Ele esperava de mim. E eu acredito que a compreensão dos princípios que eu vou compartilhar aqui com você pode ser um marco na sua vida em construir aquilo que Deus tem para você. Eu quero que você me acompanhe na leitura de Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 27. Um texto muito conhecido, mas eu creio que existe uma revelação muito profunda da palavra de Deus, com algumas verdades que podem transformar o seu início de ano. O texto que nós vamos ler aqui agora é um dos textos mais importantes da história. O texto que nós vamos ler é um dos textos mais importantes da Bíblia. É um dos textos, talvez, não tão levados em conta, porque a gente escuta desde criancinha, e para alguns começa a se tornar uma fábula, né? Uma historinha, apesar de ser uma parábola, mas a gente vai perdendo o senso de valor que o texto tem. Mas eu queria contextualizar para você entender a leitura que nós vamos fazer.
A palavra de Deus, ela revela a história de Deus com o homem. E na criação nós temos o marco da aliança de Deus com o homem. E nós temos muitos momentos importantes na história da Bíblia. Nós temos o renovo dessa aliança com Abraão. Nós temos a aliança de Deus com Moisés. E nós vemos vários momentos importantes. O dilúvio é um momento importante na humanidade. Afinal, toda essa humanidade foi morta e apenas Noé e a sua família resgatados. E aquilo foi um momento importante para a história da humanidade. E nós temos vários outros momentos. Mas existe um momento que é o que alguns que estudam a palavra de Deus chamam de a constituição do reino de Deus. Que é quando Jesus, começando o seu ministério, se assenta no monte e estabelece o Sermão do Monte, trazendo uma nova maneira de entender o relacionamento de Deus com o homem. Uma nova maneira de entender como Deus se relaciona com o homem, mas também como o homem se relaciona com ele mesmo. E por alguns é chamado de a constituição do reino de Deus. É como se tivesse sido promulgada, não vou chamar de lei, porque pode fazer uma confusão com a antiga lei, mas é como se Jesus estivesse estabelecendo um novo de Deus para a vida da humanidade, através da sua palavra. O Sermão do Monte, inclusive você vê Jesus o tempo todo, começando do capítulo 5 até o 6, o 7, o tempo todo ele falando o seguinte: vocês ouviram o que foi dito lá por Moisés, eu, porém, vos digo. Ele estava dizendo, olha, havia uma lei que falava sobre como se relacionar com Deus, como entender as coisas de Deus, porém, eu estou levando vocês para um novo nível, a partir de agora é assim. E aquilo chocou todo mundo que estava ouvindo. Os religiosos ficaram impactados, porque naquele sermão Jesus falou sobre as bem-aventuranças, dizendo o que era a felicidade de verdade. Aí ele diz que feliz é o pobre de espírito, feliz é o que é maltratado, feliz é o que é perseguido. E ele vem trazendo um novo conceito. Ele diz, olha, vocês chamam de assassino aquele que mata o seu irmão, eu digo que aquele que com ódio no coração lidar com o seu irmão, já há assassinato. Aquilo tudo impactou todos aqueles que estavam ouvindo. Por isso que é considerado uma das passagens mais importantes da Bíblia. E por que eu digo que essa passagem talvez seja fundamental? Porque para quem gosta de estudar um pouquinho, às vezes lê e sobre oratória, comunicação, sabe que a conclusão é talvez o momento mais importante de um discurso, de uma mensagem, de uma palestra, seja o que for. Porque a conclusão consolida todo o ensino que foi dado antes e reforça aquilo que é mais importante. Aí Jesus, quando fala todo o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, quando ele fala sobre tudo aquilo, no final, no capítulo 7, para concluir, ele conta uma parábola. Por isso que eu quero que você veja a seriedade e a importância desse texto. Há um propósito muito grande de Deus nesse texto aqui. E aí, depois de ele ensinar o Sermão do Monte, explicar tudo aquilo, e as verdades de Deus entrarem em confronto com a mentalidade religiosa da época, Jesus conclui dizendo o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E ele continua, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus conclui o Sermão do Monte com essa parábola. E eu creio que existe uma verdade de Deus profunda a respeito de como construir a nossa vida, e considere aqui a vida eterna juntamente com essa vida terrena. Porque eu quero que você entenda, biblicamente há uma relevância muito grande. Eu quero que você entenda.
A própria palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz: aquele que tem a sua esperança apenas para esta vida é o mais miserável dos homens. Nós vemos o Novo Testamento inteiro apontando que o que mais importa é a eternidade. Nós vemos Jesus em algumas situações falando: do que adianta você ganhar esse mundo e perder a sua alma? Do que adianta acumular tesouros nessa terra onde a traça, a ferrugem consomem? Acumulem tesouros no céu. Ou seja, nós vemos o Novo Testamento apontando para a eternidade, dizendo que o que mais importa é eterno. Mas ao mesmo tempo nós vemos o Novo Testamento dizendo que a tua eternidade será também um reflexo das suas decisões aqui nesta terra. A tua vida terrena tem uma grande importância. Existem promessas de Deus para a sua vida terrena. Jesus olha para os discípulos que disseram para ele, falando o seguinte: olha, Jesus, nós largamos tudo por você, o que vai ser de nós? Ele falou: olha, vocês receberão 100 vezes mais na vida eterna e nessa terra. Você vê uma conexão da terra e do céu e da eternidade o tempo todo. Ou seja, eu quero que você entenda que o Evangelho se trata não somente de resolver o seu problema eterno, mas de como Deus vai se manifestar na sua vida terrena. Jesus, em Lucas capítulo 16, se eu não me engano, ele está falando sobre a parábola do administrador. E no final ele diz o seguinte: se vocês não são confiáveis para receber as coisas dessa terra, quem lhes entregará as coisas eternas que são de vocês? Jesus está dizendo: a forma como você lida com a sua vida nessa terra reflete o seu coração e a sua eternidade com Deus. Revela o seu caráter. A nossa vida consiste basicamente em 5 áreas. Basicamente. A nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual, nosso espírito. Hoje, na aula de Um com Deus, a gente falava sobre isso. Estávamos na segunda aula, sobre o ponto de partida, como resolver o problema espiritual do homem. A primeira área do ser humano, nós somos espírito. Mas a vida do ser humano também é o corpo. E eu acredito que quando nós olhamos para a história da igreja e para os ensinos da história da igreja, se existe um ensino que foi negligenciado durante a história toda, é a importância do corpo dentro do seu relacionamento com Deus. Nós, como cristãos, temos uma falha de não dar valor muitas vezes para o corpo, porque acha que isso não é espiritual. Aí eu retomo de novo o ensino de Jesus. Se vocês não cuidam das coisas terrenas, quem lhes entregará as eternas? E o nosso corpo, templo do Espírito Santo, merece a nossa atenção. Tem um evangelista que foi fundamental para o avivamento na Escócia no século XIX, Robert Murray. Ele tem uma frase, porque ele morreu com 30 anos de idade, impactando a sua nação e tendo um grande legado. Porém, ele tinha um potencial enorme, mas tinha um problema de saúde. E o problema de saúde, a biografia dele não deixa muito claro, mas deixa claro que ele poderia ter evitado os males que ele estava sofrendo, ele poderia ter cuidado da sua saúde melhor. E na biografia e nos relatos do Robert Murray, ele diz uma frase: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. Que farei eu agora com a mensagem? O cavalo representava o seu corpo. Ele disse: do que valia uma grande verdade dentro do meu coração, um grande propósito, mas eu não cuidei de um instrumento fundamental para a minha vida, que era o meu corpo. A nossa vida é o nosso espírito, mas também é o nosso corpo. A nossa vida consiste também em nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa saúde mental. Nós precisamos de ter uma saúde mental, e inclui aí as emoções, mas não somente o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa saúde mental. Nós precisamos de recursos nessa terra. E algumas pessoas esquecem que Jesus pagou conta. Jesus pagou conta. Jesus é cobrado e colocado aí contra a parede, ele e Pedro, os cobradores de impostos colocaram ele contra a parede, através de Pedro, e Pedro chega: ei, Jesus,
tem o tributo lá, o que nós vamos fazer? E eu imagino que Jesus, em toda a sua glória, a sua grandeza, ele era o princípio de todas as coisas, ele é o verbo se fez carne, ele era o Deus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, ele poderia dizer assim, ó, impostos pagos, e aí assumir o nome dele. Podia ou não podia? Jesus disse o seguinte, Pedro, vá lá, pesque, pega o dinheiro e pague. Nós precisamos de recursos, e os recursos refletem, muitas vezes, como é o nosso coração e o nosso caráter. Mas nós precisamos também de relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos. A nossa vida consiste em ter pessoas, andar com pessoas e viver para pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus disse que o maior mandamento, toda a lei e os profetas se resumem em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Metade do que é mais importante para Deus tem a ver com os outros. O seu relacionamento com os outros. Seu relacionamento com seus cônjuges, com seus familiares, mas também com seus amigos, com a sociedade. Nós precisamos de uma saúde espiritual, nós precisamos de uma saúde física, nós precisamos de uma saúde mental, mas também precisamos de uma saúde financeira e uma saúde familiar, relacional. A sua vida consiste basicamente nessas 5 áreas. Se uma dessas áreas estiver doente, você não consegue viver a plenitude de Deus na sua vida, em paz, em alegria, em entusiasmo, em viver uma vida tranquila. É possível tua vida espiritual ser resolvida, bem com Deus, sem pecado, servindo ao Senhor. Mas se alguma das outras áreas estiverem capengando, você não consegue, às vezes, nem ter paz para servir a Deus. Por isso que, se você prestar atenção, todas essas 5 áreas na sua vida, eu quero te fazer uma pergunta. Como estão essas 5 áreas na sua vida? Que, em resumo, é a sua vida. Como está o seu corpo? Sua saúde física? Como é que está o seu espírito? Como é que está a sua mente? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que estão as suas finanças? Essa é a sua vida. E quando você olha para Provérbios e juntamente com o Evangelho e tudo que Jesus ensina, nós vemos Deus trazendo lições, ensinos e princípios para cada área da nossa vida. Inclusive, você vê no Sermão do Monte todos os aspectos da nossa vida sendo resolvidos por Deus. Mas no final, Jesus conclui com essa passagem, que a gente para de perceber o quanto ela é importante. Por quê? Porque às vezes desde criancinha a gente ouve e repete. Inclusive aqui na igreja, eu fiquei 1 ano trabalhando no Nova Kids, que foi uma bênção. Só não quero jamais... Não, quer dizer, foi uma bênção, se Deus quiser a gente trabalha de novo. Tô brincando, gente. As crianças são uma bênção. Amo vocês, crianças. Cadê as crianças? É isso aí. Agora, talvez você já ouviu e o teu filho já cantou, e eles conhecem uma musiquinha, né? Não construa sua casa na areia. Quem sabe canta comigo, vai. Não construa sua casa na areia. Como é que é? Não construa na beira do mar. Que pareça importante. É impossível. Aí, ó, vocês estão ouvindo? A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. O quê? Tinha um negócio assim, né? Mas a paz de Cristo. E as crianças aprendem isso de criança, de pequenininhas. Você talvez já ouviu sobre o prudente, o insensato, a casa na rocha, a casa na areia. E a gente enxerga esse ensino com uma superficialidade às vezes. Que eu creio que Deus quer trazer e resgatar uma profundidade maior a respeito daquilo que ele estava querendo dizer, concluindo o Sermão do Monte. Ele começa dizendo o seguinte: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu as... E aí ele começa. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, e ele começa a sua conclusão dizendo o seguinte, começando a história do homem prudente e do insensato. Ele diz o seguinte: mais do que o que você ouve, é o que você faz com o que você ouve. Mais importante do que
o que você sabe, é o quanto você coloca em prática aquilo que você sabe. O que eu faço fala mais alto do que o que eu digo ou falo. E eu confesso isso, que talvez muitos de vocês, assim como eu, têm uma grande dificuldade de colocar a sua vida em prática na mesma forma que entende que sua vida deveria ser ou diz que sua vida é. Porque a gente fala mais do que o que realmente é, normalmente. A prova é quantos compromissos aqui a gente já fez muitas vezes para emagrecer, para fazer isso, para fazer aquilo, e fala que está fazendo, e diz que está fazendo, e na verdade não está fazendo direito. E o discurso é mais bonito. Tem gente que se prepara 40 minutos para ir para a academia, só vestindo a roupa, pensando, refletindo, tomando iniciativa, e fica 10 minutos lá e já vai embora. Porque a intenção muitas vezes é muito maior do que a própria ação. E isso principalmente com as nossas palavras. Não somente Jesus falou sobre o perigo disso, como Tiago confirma, dizendo, olha, a língua é perigosa. O que mais importa na sua vida cristã, na sua vida com Deus e na sua própria vida é o que você faz, não o que você diz. Inclusive ele diz, olha, a fé sem obras é morta. Ele está dizendo, o que você acredita sem a prática do que você acredita não vale nada. Tanto é que Tiago coloca a gente num confronto. Você diz que acredita e eu tenho outro que mostra. Quem importa mais? Você me mostra a sua fé, eu te mostro as minhas obras. Eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Deus dá tanto valor ao que você faz, mais do que o que você diz, que Jesus, ele estabelece essa verdade para os religiosos na parábola dos 2 filhos. Que o pai chega para os 2 filhos, e pai sabe, quem é pai ou mãe de mais de um? Aqui, mais de um, tá? E você chega, e o Senhor chegou para o primeiro filho e falou, meu querido filho, eu preciso que você vá trabalhar na roça, vamos embora. Aí o primeiro filho pegou o seu violão, falou, querido pai, fez um louvor, te amo e trabalharei para você o dia inteiro, tu és o meu pai, o meu Senhor, e para ti eu vivo, eu te amo e vou trabalhar muito bonitinho o dia inteiro. O pai, conhecendo, virou, foi embora, beleza. Ele chega para o outro filho e fala, filho, bora trabalhar na roça. E o outro filho, eu não vou não. Desse jeito. Vai você. Fala, não vou. E aí ele se depara com um que diz que vai e outro que diz que não. A questão é que o que disse que vai, quando o pai virou as costas e falou, quer saber? Jogou o violão fora, parou com o louvor e eu não vou coisa nenhuma. Mas o que disse que não ia, quer saber, meu pai? Eu vou. E fez. Jesus termina a história perguntando para os religiosos, quem fez a vontade do meu pai? O que falou ou o que executou? Quem, gente? O que você coloca em prática é muito mais importante do que o que você diz. Por isso que é um teste no início do ano, porque a gente se empolga e estabelece alguns compromissos com Deus. E eu não estou querendo que você não faça isso, não estou dizendo isso. Eu quero que você entenda a profundidade do que Jesus está querendo dizer. Mais importante do que tudo que você está se inspirando, de que tudo que eu estou colocando no seu coração, mais importante do que o teu desejo, do que o teu sentimento, do que tua oração, do que tuas palavras, daquilo que apenas entra aqui e sai pela boca, é como você amanhã, na segunda-feira, onde não tiver ambiente, não tiver música de fundo, como é que vai ser lá na prática? Porque Jesus sabia do que ele estava ensinando. Quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como... E aí ele traz 4 revelações muito sérias a respeito de sabedoria para construir a vida. Eu quero falar sobre esse tema com você. Sabedoria para construir a vida. Quantos querem ter sabedoria para construir a vida? O primeiro princípio que Deus revela através dessa passagem, sobre como ter sabedoria para construir a vida, é que todos estão construindo alguma coisa. Eu quero que você entenda, vou repetir, que todos
todos, eu e você, cada um aqui, todos na humanidade estão construindo a sua vida. A diferença é que uns são intencionais, outros são reativos. Uns são provocadores do resultado que querem, outros desfrutam do resultado que aparece. Quando você olha para essa parábola, a gente costuma fazer uma figura, uma imagem, colocando um para o lado bom, outro para o lado ruim. O que construiu na rocha, a gente faz ele como um santo, um bonzinho, um perfeito, e o que construiu na areia, tenebroso, parece que ele não trabalhou, não fez nada. Mas a Bíblia diz que os dois construíram uma casa. O que nós percebemos aqui, que na vida e na nossa caminhada com Deus, todos estão construindo alguma coisa. Porque quando você olha um provérbio como esse, você entende do que eu estou dizendo. O negligente, Provérbios capítulo 18, versículo 9. O negligente é irmão do que destrói. Para Deus, o não fazer é como fazer errado. Para Deus, o não fazer é tão grave quanto fazer o que é errado. A falta de atitude e de posicionamento para Deus é algo extremamente sério. É só você olhar para toda a narrativa bíblica e você vai perceber que o nosso primeiro pecado, o pecado de Adão, o pecado de toda a humanidade, consiste em uma cena onde Eva cede a uma tentação, apresenta o pecado para Adão e ele é o que lá? Ele é negligente. Adão é negligente. Deus deu uma instrução a ele. E disse, daquela árvore, não comam. E Eva vem, influenciada por Satanás, apresenta e ele cede, mas ele não se posiciona. A prova é que a negligência aqui é tão grave que quando Deus se reencontra com Adão e Eva, a primeira coisa que ele faz é falar com Eva, correto? Falar com o diabo, correto? É falar com quem? Com o homem, dizendo o seguinte, Adão, o que aconteceu? Não, mas a fulana aqui... o que é que você fez? Eu não fiz nada. Esse é o problema. Nós precisamos entender que na nossa vida o não fazer nada é gravíssimo. Nós vemos isso em Gênesis quanto no final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, quando Jesus diz, porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno. Morno é o que não é ativo, morno é o que não cheira, não faz nada. Ele está aí na vida andando, está sobrevivendo. É um zumbi. E eu quero que você entenda isso. O que você está fazendo em relação à sua família? Nada. Então, você está destruindo ela. O que você está fazendo em relação às suas finanças? Nada. Estamos indo, trabalhando e desfrutando. Então, está destruindo. O que você está fazendo em relação ao seu corpo? Nada. Estamos comendo. E bastante. É a mesma coisa que destruir, porque o negligente é irmão do que destrói. A falta de atitude de posicionamento na vida é gravíssima. Deus gerou em nós um espírito de coragem, de poder e de amor. Em 1 Timóteo capítulo 6 diz, eu não lhes dei um espírito de covardia, mas de poder, de coragem e de amor. Ou seja, Deus te capacita porque Ele quer que você seja intencional na sua vida. Ele quer que você seja uma pessoa de atitude, que coloque em prática, de que constrói a sua vida intencionalmente. Que não deixe as coisas acontecerem. Não fazer o que é certo é tão perigoso quanto fazer o que é errado. Nós vemos aqui, nesse primeiro princípio, que todos estão construindo a sua vida. Todos. A diferença é o resultado, se você vai gostar ou não. Por isso eu quero te encorajar que no início desse ano você pegue esse primeiro princípio e coloque no seu coração Deus falando com você e cravando essa verdade. Eu preciso ser intencional nesse ano. Ser intencional e ser alguém com um propósito, com atitude, com uma visão do que quer e lutar por isso e agir, e colocar em prática e ser intencional. Não deixe a sua vida fluir como ela está indo, principalmente com Deus. Seja intencional, provoque a sua vida.
Mas isso não é suficiente se você não entender o segundo grande princípio que Deus revela nessa passagem. Primeiro é que todos estão construindo. E segundo, é que nessa passagem todos sofrem adversidades. E esse é um quadro de como é a vida. Existe um evangelho errado que de alguma forma alcançou muitos de nós, de que uma vida com Deus é uma vida sem problemas. E não faz o menor sentido esse ensino. Mas esse é um evangelho comercial, um evangelho que quer alcançar pessoas por um outro propósito. O evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, é um evangelho que te apresenta a verdade de que entre você com problemas e o outro com problemas não há diferença nenhuma. Entre o mal com adversidades e o bom com adversidades, não há diferença nenhuma, a não ser a pessoa que está passando por ela. Parece algo muito simples e muito claro, mas existe uma profundidade em entender que todos vão sofrer. Todos vão passar por adversidades e por circunstâncias ruins na sua vida. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele dá uma palhinha de como é a vida dele. Mas aqui ele dá uma grande lição. Por mais que você precise entender que todos passam por adversidade, o que está por detrás desse princípio é saber que o que mais importa não é a circunstância, ou seja, o que mais importa não é o problema que se passa, mas que tipo de pessoa está passando pelo problema. Isso é o que mais importa. Que tipo de pessoa está passando pela adversidade? Você já deve ter ouvido isso, mas a vida é 10% o que acontece com você e 90% a como você reage ao que acontece com você. Olha o que Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Preste atenção aqui. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo, nesse texto, deixa claro: existem coisas ruins que acontecem na sua vida e existe como você reage a essas coisas ruins. O grande segredo da vida com Deus não é como a sua vida está, mas quem você é. O grande segredo da vida é você estar preparado, ser a pessoa que Deus quer que você seja diante das dificuldades da vida. Porque a tempestade caiu para o prudente, mas a tempestade caiu para o insensato da mesma maneira. A tempestade caiu para o insensato, mas também a tempestade veio para o que foi? Prudente. É uma verdade que você precisa saber. Você precisa saber que em 2019 vem batalhas por aí. Quem está preparado para as lutas aí? Não senti muito ânimo não. Quem está preparado para as batalhas aí? Adversidades virão. A diferença é que Deus está preparando uma nova pessoa para 2019, para enfrentar essas adversidades. Deus está preparando um novo você. A revista Época, alguns anos atrás, acompanhou um estudo de uma organização que fazia um trabalho numa favela. Se eu não me engano, era Vidigal, eu não lembro certo, mas numa favela aqui do Brasil. E junto com outro projeto, eles acompanharam um grupo de crianças e depois se tornaram adolescentes por alguns anos. Junto com médicos, psicólogos, enfim, era um estudo de caso. E uma das coisas que chamou muita atenção, que havia dois irmãos que tinham uma história muito difícil, muito sofrida. Eu não lembro com detalhes, mas a mãe... o pai abusava deles e a mãe estava no tráfico e o irmão era bandido e o primo era toda uma família bagunçada, desestruturada, cheios de abusos, de traumas, de dificuldades, cheios de má influência. Mas o interessante é que ao passar dos anos, a história daqueles dois irmãos caminhou por um caminho diferente. Um foi entre os primeiros da Universidade Federal em medicina e se tornou médico e voltou para a favela com um projeto
para levar alguns outros médicos e estudantes para abençoar aquele lugar, para ajudar, para gerar alguma transformação social. O outro irmão foi preso, traficante e um monte de outras coisas. Duas pessoas com as mesmas circunstâncias, com destinos diferentes. O que é que tinha de diferente nessa história? Circunstâncias ou pessoas? O grande segredo da vida não é o que acontece com você, mas quem você é diante do que acontece com você. Paulo diz isso. Em Filipenses capítulo 3, versículo 11, ele diz, olha, aprendi a ter fartura, como também aprendi a viver com pouco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, a diferença sou eu, filho, é o que está aqui dentro. Na continuação desse texto, lá pelo versículo 16, se eu não me engano, de 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz, sabe por quê? Algo externo acontece comigo e eu reajo internamente diferente. Ele diz o seguinte, eu sou pressionado é algo que acontece por fora, ok? Mas eu não sou desanimado. Ele diz, eu fico perplexo, mas eu não entro em desespero. Eu sou perseguido externamente, mas eu não me sinto abandonado. Eu sou abatido, mas não sou destruído. E lá na frente ele diz o porquê. Porque Deus tem preparado uma glória eterna para mim, maior do que todas essas. Porque o que se vê, as coisas dessa terra são passageiras, mas o que não se vê, que é o que está aqui dentro, é eterno. Importa mais aquilo que Deus está fazendo dentro do seu coração do que exatamente aquilo que você está passando. Porque muitas vezes aquilo que você está passando é exatamente o instrumento de Deus para transformar quem Ele quer que você seja. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Que em nome de Jesus você entenda que Deus está preocupado com a pessoa que você está se tornando. Todos estão construindo a vida e todos vão passar por adversidades. Você precisa começar agora a apenas se posicionar em que tipo de pessoa você quer ser. Se você quer ser um negligente que vai deixar as coisas acontecerem, ou você vai ser um ativo, alguém intencional, mas que também está preparado para enfrentar as adversidades, a entender que existe algo além do que essas coisas apenas, mas existe algo que Deus está fazendo dentro do seu coração e da sua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, a boa obra que Deus começou em sua vida, Ele é fiel para terminar. Deus está construindo a sua vida com você. Deus está fazendo algo na sua vida e isso tem um propósito. Mas existe uma terceira revelação aqui que nós estamos caminhando para o que mais importa nessa passagem. O terceiro princípio e a terceira revelação desse texto, que o fundamento é o que mais importa. De tudo na vida, o fundamento é o que mais importa. E eu preciso deixar claro já no início desse ponto, que o fundamento é Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda como assim o fundamento é Jesus Cristo. Eu quero entender isso de maneira prática. Paulo disse isso confirmando não somente Jesus na parábola, mas o próprio Paulo fala sobre fundamentos. E ele diz o seguinte, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E continuando esse versículo, você pode ler, não importa se a casa é de ouro, de pedras preciosas ou de feno de palha, importa o seu alicerce. Olha o que a palavra de Deus está trazendo ao nosso coração aqui. Quando falamos em fundamentos, talvez, tem alguém que é engenheiro aqui? Alguém que é engenheiro? Podem explicar um pouco melhor. Mas para cada tipo de construção existe um tipo de fundação. O mesmo fundamento utilizado para uma casa de 100 metros quadrados não é o mesmo tipo de alicerce para um prédio de 10 andares. Existem vários tipos de fundações, de como ela deve ser construída. Quando Jesus fala sobre fundamento, ele nos ensina algumas coisas que estão intrínsecas. Fundamento aponta para o propósito. Porque como é a fundamentação, determina como será a construção. Fale isso comigo. Como é a fundamentação, determina
a construção. O meu fundamento, o fundamento de algo aponta sempre para o propósito. Primeiro, o fundamento aponta para o propósito, para o alvo, para o objetivo. Quando Paulo diz que o fundamento é Cristo, ele está consolidando todos os outros ensinos que ele fala em várias outras passagens, como em Filipenses, e como o autor de Hebreus também diz, correndo para o alvo que é Cristo, colocando Jesus como propósito e alvo maior da nossa vida. Aí você diz, Rona, mas eu não consigo entender. Como é que você fala que eu preciso construir a minha vida na saúde, nas finanças, na família, e ao mesmo tempo fazer de Jesus o alvo de todas essas coisas? Esse é o grande segredo do Evangelho. É aprender a colocar Jesus como centro de cada área das nossas vidas. Fazer dele o motivo de por que eu amo a minha esposa, de por que eu cuido dos meus filhos. Colossenses capítulo 3, versículo 23, digam para os empregados, então vamos falar de carreira, de trabalho, sirvam aos seus senhores como serviriam ou como servem a quem? Ao Senhor maior, que é Jesus. E o contexto que Paulo está ensinando é sobre trabalho. Paulo está dizendo, trabalha para o seu chefe como se fosse para Jesus. E aí eu posso transferir isso para todas as outras áreas. Cuide do seu corpo como se o seu corpo não fosse teu. É de Jesus. Mas deixa eu te dar uma notícia. Nós somos o corpo de... O corpo de quem? De Cristo. Paulo confirma esse ensino. E a gente acha que isso é apenas superficial, é hipotético, é espiritual. Não, nós somos o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Esse teu braço é o braço de Cristo. Tua orelha é a orelha de Cristo. Aí você diz, não, Rona, isso aí é só ilustrativo. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo ensinando sobre moralidade sexual, ele diz o seguinte, como vocês têm coragem de colocar o corpo de Cristo para se deitar com uma prostituta? E aí as pessoas deviam ter ficado perplexas, falando, não, mas não é o corpo de Cristo, fui eu que fui lá. Então, só que muitas vezes a gente não entende da profundidade, da seriedade, que Deus pode ser colocado em todas as áreas da nossa vida. Ele quer ser honrado. A palavra de Deus diz, quer comais ou quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Eu quero que você reflita agora na sua vida, como é que eu posso trabalhar colocando Jesus como fundamento? Como é que eu posso cuidar do meu corpo colocando Jesus como fundamento? Como é que eu posso cuidar da minha família colocando Jesus como fundamento, como propósito, como alvo? Como é que eu posso cuidar da minha casa colocando Jesus como fundamento? Deus quer nos levar a uma espiritualidade prática. Provérbios nos ensina que o relacionamento com Deus se revela em como você lida com as coisas da vida. E meu irmão, eu estou pregando com muito temor aqui, diante de Deus, sabendo que muito do que eu estou dizendo aqui é às vezes duro, porque é algo que Deus tem falado ao meu coração, na minha própria vida. E talvez você está ouvindo com um coração, às vezes, caramba, eu não vim na igreja para ouvir que a culpa é minha. Então se você não quer ouvir na igreja, você pode pegar a Bíblia e ler em casa, mas a revelação da palavra de Deus vai dizer, eu conto com você. A graça revela o mérito de Cristo em te salvar, mas ela não anula a tua responsabilidade de se posicionar diante da vida. O Evangelho é sobre como você está lidando com a sua própria vida também. E isso é duro, porque a negligência é algo muito grave. Eu li uma carta do Departamento de Polícia do Texas, nos Estados Unidos, para os pais da comunidade. A carta do Departamento de Polícia para os pais, com o título Os 10 Mandamentos para Criar um Delinquente. E a carta para os pais era: comece na infância a dar tudo ao seu filho, tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja.
Segundo, quando ele disser nomes feios, palavrões, ache graça. Isso fará considerar-se interessante. 3. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que ele tenha idade para decidir por si mesmo. 4. Apanhe tudo o que ele deixar jogado, livros, sapato, roupas, faça tudo para ele, para que aprenda a jogar aos outros toda a responsabilidade. 5. Discuta com frequência na presença dele, assim não ficará chocado quando o lar se desfizer mais tarde, que é uma hipótese. 6. Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser, nunca o deixe ganhar o seu próprio dinheiro. Por que terá ele que passar pelas mesmas dificuldades que você passou? 7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Tadinho, né? Tome o partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos têm má vontade com seu filho. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa. Nunca consegui dominá-lo, ele tem um gênio forte. E 10. Prepare-se para uma vida de desgosto e o seu merecido destino. É duro ouvir essas coisas, porque a gente não quer reconhecer de que muito do que vivemos é fruto das decisões que tomamos. Isso é muito duro. Eu estava ensinando os adolescentes no Imersão, que é o nosso estudo, no ano passado, e uma das matérias era qualidades de caráter. Aí o pastor que lhes ensinava, eu mesmo aqui, que está aqui na frente, com toda a veemência, coragem e toda a convicção, ensinava os alunos sobre a qualidade de caráter, disciplina. E aí eu falava para eles o quanto a disciplina é uma qualidade de caráter maravilhosa, que fará a sua vida ser abençoada, e Deus, na sua palavra, nos ensina a ter disciplina, que o fruto do Espírito, a última qualidade do fruto do Espírito é o domínio próprio, que também pode ser revelado ou demonstrado como a capacidade de se controlar ou disciplina, e que a disciplina é fundamental. Aí Deus, no meio da aula, falou no meu coração: você fala, mas não faz. Tum! Eu parei a aula no meio. Eu fiquei meio desnorteado porque o Espírito Santo falou muito ao meu coração naquele momento. E são coisas que às vezes a gente já sabe há um tempo, mas voltando ao início dessa mensagem, o que você faz é mais importante do que o que você diz. Deus falou no meu coração, especialmente em uma área, fora as outras que eu estou trabalhando. Mas uma área Deus falou muito forte no meu coração. Fazia 3 anos que eu enrolava com dores gástricas, comendo tudo errado, comendo tudo que dava na vontade, a hora que eu queria, como queria, quantidade que eu queria. Pizza, macarrão e tudo, aquele exagero. O meu limite para parar de comer era estufamento. Alguém já ouviu falar essa dieta? Estufamento? Quando você sentir tua barriga pesada e é a hora de parar. E sentindo algumas dores, com alguns problemas de saúde também, fruto disso, Deus falou no meu coração. Não é porque você não sabe, é porque você não faz o que você sabe. A tua vida será fruto daquilo que você está construindo hoje. De nada vale o que você está ensinando para esses adolescentes se daqui a 40 anos a gente vai se encontrar e você vai estar destruído. Naquele momento, naquele choque, eu olhei para os adolescentes e eu falei para eles: olha, eu já tinha feito um monte de avaliação física, mas eu estava enrolando. Falei: olha, eu faço um compromisso com vocês. Deus está falando no meu coração que eu preciso não somente ensinar, eu preciso ser um exemplo. Por isso que eu me comprometo com vocês. O médico já precisava, nas contas eu já precisava, na avaliação médica eu já precisava, estava claro que eu precisava perder 11 quilos. E aí, eu faço um compromisso com vocês. Era em outubro isso. Até eu vou cuidar da minha saúde como exemplo daquilo que Deus está falando no meu coração e que Deus quer gerar no coração de vocês, que é a autorresponsabilidade e a tua capacidade de ser responsável
por aquilo que Deus colocou em suas mãos. E eu precisei ser trabalhado por Deus, estou sendo nessa área. Eu não sei em que área Deus está falando do seu coração, de que você está sendo negligente, está deixando as coisas acontecerem, mas Deus quer te convidar a construir uma casa sobre um fundamento correto. E o fundamento correto é colocar Jesus como alvo desse cuidado. É Ele se tornar o propósito de por que você cuida da sua família. Ele ser o propósito de por que você trabalha como você trabalha. Ele ser o propósito de por que você cuida do seu corpo como você cuida. Não pela vaidade egoísta, não pelos padrões mundanos, mas porque você é o Filho de Deus, sarado, amado, curado, disciplinado, dono das suas emoções. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Dura essa palavra. A gente vai ser testado por Deus em tomar a atitude na vida. A gente vai ser testado por Deus através das adversidades. E nós precisamos entender que o mais importante é colocar Jesus como fundamento dessa construção. Tudo o que você fizer por você. E eu queria que você retomasse as metas que você fez para o seu ano. E talvez você sabe o que fazer e até o como fazer. O que eu quero que você reflita é sobre o porquê que você vai fazer o que você vai fazer. Qual é o motivo? Honrar a Deus é o motivo? Não é? Troque, revise, mexa, para que o seu fundamento seja Jesus Cristo. Para que a construção da sua vida seja Ele e agradar a Ele e honrar a Ele. Mas talvez o grande ensino que essa passagem me trouxe, daquilo que eu tinha ouvido a vida inteira, é o quarto ponto. Que entre tudo isso, profundidade é o grande segredo. Olhe, talvez você como eu, ouviu essa parábola do prudente e do insensato, tendo a seguinte visão. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha. E não sei se você como eu, não sei porque quando eu era criança eu via as figuras desse ensino, uma casinha em cima de uma grande pedra. Quem imaginou já isso, né? E eu via um homem construindo uma casa em cima de uma grande pedra. Isso aí é construir a casa na rocha. Aí, o que construiu na areia é um homem na beira da praia, com a água batendo assim, a casa dele construída lá. É isso que você imaginou também? Inclusive a própria música diz na beira do mar, né? Mas eu preciso te dizer que quando você lê essa mesma passagem, mas em Lucas, vá lá comigo. Quando você lê essa mesma passagem em Lucas, você percebe que o que Jesus disse foi outra coisa. O que Jesus está apresentando é uma história sobre dois homens que construíram cada um a sua casa no mesmo terreno. Vamos lá, não quero te confundir aqui. A história é sobre dois homens que construíram cada um a sua casa sobre o mesmo terreno. A diferença não foi o terreno, foi a profundidade do alicerce. Olha o que Jesus diz aqui em Lucas. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. O que é bem construída nesse texto aqui? É rocha? Profundidade. A profundidade da construção fez com que alcançasse o nível geológico que era a rocha. Ele diz: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é o homem que construiu uma casa sobre o chão, na superfície, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando eu li essa passagem, Deus falou no meu coração: Ronald, não se trata do terreno onde está sendo construído, mas é quão profunda é essa construção. E quando você vê a palavra de Deus, na sua totalidade, você percebe que Deus está procurando corações profundos e não superficiais. Qual foi a diferença de Davi e Saul?
Se os dois pecaram, os dois falharam. Inclusive, se a gente for colocar uma nota para pecado, o pecado de Davi foi terrível. Foi ou não foi? Até talvez, aos nossos padrões humanos, pior do que o de Saul. Saul desobedeceu a Deus e não adorou como Deus queria, não matou, não obedeceu na batalha. Mas Davi assassinou, adulterou. Qual foi a diferença de Davi para Saul? Quando Saul foi confrontado no seu pecado, ele foi superficial. Ele transferiu culpa. Ele foi negligente. Ele não assumiu a sua parte e muito menos a sua responsabilidade. E ainda deu uma devolutiva rasa para Samuel. Agora, quando Davi foi confrontado com seu pecado, você pode ler o Salmo 51, ele se quebranta. E ele derrama o seu espírito diante de Deus e fala: Senhor, renova em mim o seu espírito. Ele se quebranta de Deus e demonstra uma profundidade no seu relacionamento com Deus. Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus chega, Maria se joga aos seus pés e começa a chorar sobre os pés e adorar o Senhor e servi-lo lá, adorando, ouvindo. E Marta estava trabalhando, servindo os discípulos e toda aquela recepção. Marta chega para Jesus e fala: Senhor, fala com Maria. Eu estou aqui servindo vocês. E ela aí não sai dos seus pés chorando e não fazendo nada. Jesus repreende Marta dizendo: deixa ela, porque ela escolheu a parte mais importante. Eu quero que você entenda que na construção da sua vida, fazer ministério é muito importante. Vir na igreja é muito importante. Participar de uma instituição, de uma religião pode te ajudar muito. Mas Deus não está preocupado com aquilo que é apenas superficial. Deus quer a profundidade do seu coração. Porque construir uma vida sobre a rocha é permitir Deus agir não somente nas áreas superficiais da minha vida, mas Ele agir na nossa essência, no nosso caráter, naquilo que está no miolo da nossa vida e deixar Ele mexer com tudo. Religião é anestesia, evangelho é cirurgia. Religião, muitas vezes ela tem o propósito de te deixar melhor, para você ter uma semana melhor, uma vida mais feliz e algo mais alegre. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer que sua vida seja transformada. Deus está preocupado com quem você é e aquilo que você vai colher dele, por aquilo que você está se tornando. Ele quer transformar a sua vida. Profundidade é o segredo. Profundidade é o grande segredo. Como é que você está lidando com aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Eu digo que é muito fácil a gente se habituar a uma vida religiosa, gente. Eu estou no evangelho desde que eu cresci, desde que eu nasci. Óbvio que eu tive o meu momento de decisão. Mas a minha vida foi uma até os meus 15 anos. Vivendo na igreja, sendo filho de pastor, aprendendo a palavra, indo nas rotinas da igreja, frequentando. E eu acredito que tudo aquilo foi uma semente e foi importante. Eu louvo a Deus por tudo que eu vivi até os meus 15 anos de idade. Mas chegou um momento em que ir na igreja não bastava. Frequentar a instituição não bastava. Deus queria fazer algo em mim. Com 15 anos eu fui impactado pelo poder do Espírito Santo e pela mensagem do Evangelho. Através do testemunho de uma pessoa, eu fiquei interessado em entender o que é ter um relacionamento com Jesus. E Deus começou a falar comigo, me incomodar, me encutucar. Eu comecei a ir para a igreja e já não era mais a mesma coisa. Eu comecei a ficar incomodado. Eu sabia que havia algo a mais. Eu era filho de pastor, vivia na igreja, tocava instrumento e vinha no palco e tinha tudo de vida religiosa. Mas meu coração era distante de Deus. Eu era cheio de amargura, de rancor. Eu era cheio de inimizades. Meu coração era distante daquilo que Deus queria para mim. E chegou um momento que o Espírito Santo me constrangeu tanto. E num caminho de volta para casa, depois de sair do trabalho, era um estágio, eu orando no meu pensamento, porque eu não sabia nem orar direito, porque eu nunca tinha feito aquilo, de ter um relacionamento pessoal com Jesus.
E eu comecei a perguntar e falar para Deus, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Será que existe algo real mesmo? Será que existe algo além dessa rotina, dessa vida de ir na igreja? O Senhor é verdadeiro? Existe algo mais para mim? E eu comecei a questionar. Quando eu cheguei, eu me tranquei no meu quarto. E eu me derramei aos pés de Jesus. E naquele dia Deus impactou a minha vida. Eu orei como eu nunca tinha orado, eu chorei como eu nunca tinha chorado. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E algum tempo depois eu até, vendo o que Deus fazia na vida de outras pessoas, às vezes eu estava em culto e pessoas eram impactadas, transformadas em congressos, em acampamentos, em retiros. E eu falava, caramba, eu não tive uma experiência legal como essa. Eu queria ter tido uma experiência assim, um negócio assim. E Deus falou no meu coração, você não foi alcançado na simplicidade do seu quarto. Você foi alcançado na profundidade do seu coração. Quando Deus te alcança na profundidade, você determina e decide construir algo em Deus, sincero, honesto e profundo, sua vida nunca mais será a mesma. Para isso vai ser necessário sair da zona de conforto, vai ser necessário sair da religiosidade e avançar com Deus. Tomar a atitude de ser responsável e parar de ser negligente. Colocar a verdade no seu coração e na sua mente, de que problemas são para todos, mas Deus quer transformar a sua vida para que você seja uma pessoa diferente para viver os seus problemas. Terceiro, Ele quer que você defina que o fundamento correto é Jesus. Não trabalhe por dinheiro, não faça o cuidado do corpo por vaidade. Comece a colocar tudo na sua vida, Jesus como a honra, como a glória. Coloque Ele como centro de tudo, faça Ele do fundamento. Mas por último, não seja superficial. Se você quiser jogar o jogo de Deus, vamos chamar assim, jogue fundo, jogue com tudo, vá para cima e tome uma posição. Elias chegou para o povo de Israel e disse, olha, se vocês querem Baal, escolham Baal. Se vocês querem Deus, Jeová, escolham Jeová. Mas saiam de cima do muro. Posicionem-se. Nós falamos sobre decisões práticas, sobre uma atitude que demonstra aquilo que está no seu coração. Isso representa em como vai ser a sua semana, já, essa próxima. Como vai ser a sua agenda. A forma que a gente pode ver claramente onde está o nosso coração é em como investimos nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos. Onde você coloca isso, aí está o seu coração. Se você realmente está colocando Jesus como fundamento da sua vida, tome decisões práticas de como Ele vai fazer parte da sua semana. Se você está colocando a restauração familiar dentro desses alvos de construir essa nova vida, como é que vai ser a tua agenda com a sua família essa semana? Qual vai ser o dia que vai ser separado com a sua esposa, com o seu marido? Qual vai ser a atitude prática que você vai ter com os seus filhos? Se você colocou uma ressignificação profissional, quando é que você vai fazer isso? Que dia? Que hora? Como é que vai ser? Deus está querendo te levar a decisões que elas se revelem no seu dia a dia. Que se demonstrem no seu dia a dia. Isso mostra ouvir as minhas palavras e as pratica. Mas eu quero, como símbolo disso, eu queria convidar aqueles que... Eu preguei essa mesma mensagem pela manhã e pelo almoço eu conversava com a Maiara. Que eu sei que muitas vezes algumas coisas que eu disse com muito amor e com muito temor no coração, elas podem chegar meio atravessadas no nosso coração. Porque não é fácil ouvir algumas verdades da palavra de Deus, e aqui eu me coloco como primeiro. Mas eu preciso que você entenda que o Espírito Santo está querendo te chacoalhar hoje, para que você não saia daqui como você entrou. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Ele quer impactar a sua vida para você fazer desse dia um marco na sua história, no seu ano, que foi o dia que você realmente consolidou as decisões que Deus estava plantando no seu coração e colocou em prática. Por isso, como símbolo disso, eu queria convidar aqueles que se sentiram chacoalhados por Deus, mas principalmente que tomaram decisões sérias em relação à construção da sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar com você, consolidando essa decisão que você está tomando. Seja em qual área da vida que você está tomando.
mas que você entendeu os princípios que nós compartilhamos aqui. Vem aqui à frente, mais para frente que você puder, como um símbolo dessa decisão, desse compromisso de construir uma vida diferente, uma vida sobre o fundamento correto, uma vida com a atitude correta. Pode vir mais coladinho aqui possível, vem mais para frente, por gentileza. Igreja, estenda suas mãos para cada um dos que estão aqui, e você ore pela sua própria vida também. Diga, ore pedindo ao Senhor para que esse fogo, essa chama acendida no coração de cada um não se apague. Que o Espírito Santo convença, fortifique, ajude, direcione a vida de cada um aqui a seguir a palavra da verdade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos especialmente por cada irmão que deu um passo de fé à frente, colocando como evidência esse ato daquilo que está dentro do seu coração agora. Esse compromisso e essa decisão de construir a sua vida, de tomar decisões com sua saúde, o seu corpo, sua família, sua vida com Deus, suas finanças. Eu oro por cada pessoa que veio aqui à frente como um ato de fé, declarando a atitude do seu coração. Mas oro por toda essa igreja que entendeu essa palavra, entendeu aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um para este ano. Uma vida construída com sabedoria. Que nós possamos te colocar como fundamento principal de tudo. Que Jesus Cristo seja honrado na vida de cada um. Que a verdade da palavra de Deus prevaleça sobre a nossa vida. E que os teus princípios, Senhor, norteiem o nosso caminho. Que o Senhor reine sobre cada um de nós. E o Senhor fortaleça a vida de cada um dos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor agradecendo a Ele e honrando a Ele?